A escolha de um trator é uma decisão crucial para qualquer produtor rural, e um dos fatores mais importantes a ser considerado é o custo de aquisição. Nos últimos anos, os tratores chineses têm ganhado uma crescente participação no mercado brasileiro, sendo reconhecidos por seu preço mais acessível em comparação com outras marcas tradicionais. Mas o que faz com que os tratores chineses sejam os mais baratos do Brasil? Este texto se propõe a explicar, em detalhes, os diversos fatores que influenciam o custo desses tratores, desde a produção e a estratégia de preços até a competitividade e o impacto nas finanças dos produtores. Um dos principais motivos pelos quais os tratores chineses são mais baratos é a sua estratégia de produção altamente eficiente. A China possui um setor industrial robusto e uma forte infraestrutura de manufatura, com um grande número de fábricas e uma enorme cadeia de suprimentos que oferece matérias-primas a preços mais baixos. Isso permite que os fabricantes de tratores chineses reduzam os custos de produção, o que, por sua vez, impacta diretamente o preço final do produto. As fábricas chinesas operam em grande escala, o que significa que a produção em massa de tratores reduz o custo unitário. As economias de escala são um fator fundamental que permite que esses tratores sejam vendidos a preços mais baixos sem sacrificar a qualidade de maneira significativa. Além disso, a utilização de mão de obra mais barata, quando comparada a outros países, também contribui para uma redução no custo de produção. Embora os tratores chineses sejam mais baratos, isso não significa necessariamente que eles sejam de baixa qualidade ou desprovidos de tecnologia. Na verdade, muitas marcas chinesas têm investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento, adaptando seus modelos de tratores às necessidades dos mercados internacionais, como o brasileiro. A tecnologia empregada nos tratores chineses tem avançado consideravelmente, permitindo que eles entreguem bom desempenho nas atividades agrícolas com custos reduzidos. Muitos desses tratores possuem tecnologia de ponta, como sistemas hidráulicos modernos, motores eficientes e transmissões avançadas, mas, ainda assim, os preços continuam competitivos devido ao baixo custo de produção. No entanto, a diferença de preço pode ser observada em alguns aspectos, como a complexidade de sistemas eletrônicos mais sofisticados e acabamentos premium, características mais comuns em tratores de marcas mais caras. Para muitos produtores brasileiros, no entanto, a relação custo-benefício dos tratores chineses se revela mais vantajosa, já que os modelos oferecem o essencial para o trabalho agrícola a um preço acessível. Outro fator importante que contribui para a competitividade dos tratores chineses no Brasil é a agressiva estratégia de preços adotada pelos fabricantes chineses. Ao entrar no mercado brasileiro, as empresas chinesas focaram em capturar rapidamente uma fatia significativa do mercado, oferecendo tratores a preços consideravelmente mais baixos do que as marcas tradicionais. A estratégia de preços baixos tem como objetivo aumentar a participação de mercado, conquistar novos consumidores e tornar-se uma opção viável para os pequenos e médios produtores rurais. Esse movimento de agressividade comercial é amplificado pela grande capacidade de produção e distribuição das empresas chinesas, o que permite uma presença forte em mercados como o Brasil. Os tratores chineses acabam sendo uma alternativa mais acessível para produtores que desejam investir em máquinas novas, mas que não têm condições de adquirir tratores de marcas mais tradicionais, que costumam ter preços mais altos devido a custos de produção elevados e processos de comercialização mais complexos. A fabricação de tratores na China é altamente integrada, o que facilita o fornecimento de peças e componentes a preços mais baixos. O mercado global de peças e componentes também favorece os tratores chineses, já que a China é um dos maiores exportadores de peças para a indústria automobilística e de maquinário. Esse acesso fácil e barato a componentes reduz os custos de manutenção e reparo, tornando os tratores chineses ainda mais atraentes para os consumidores brasileiros. A questão das peças de reposição é crucial para qualquer produtor rural. A facilidade de acesso a peças de reposição e a preços mais acessíveis significa que os agricultores podem manter seus tratores funcionando por mais tempo, sem precisar investir grandes quantias em manutenção. Além disso, muitos distribuidores de tratores chineses no Brasil oferecem suporte técnico e peças de reposição, o que facilita a manutenção e o reparo das máquinas. O custo do trabalho na China é significativamente menor do que em países como os Estados Unidos ou na maioria dos países europeus.
Isso ocorre não apenas devido aos salários mais baixos, mas também pela maior oferta de mão de obra disponível. Esse fator é um grande impulsionador dos preços mais baixos dos tratores chineses. O custo de produção de um trator na China é substancialmente mais barato devido ao trabalho altamente competitivo e especializado, mas com custos reduzidos. Embora o custo de mão de obra mais barato seja vantajoso para os fabricantes chineses, isso não significa que o trabalhador chinês seja menos qualificado. Pelo contrário, muitos operários chineses são altamente treinados e capacitados, o que permite a produção de tratores com boa qualidade a preços acessíveis. Além disso, as fábricas na China possuem um elevado grau de automação, o que reduz a necessidade de trabalhadores e também diminui os custos de produção. O governo chinês tem historicamente apoiado a indústria de maquinário e equipamentos, oferecendo subsídios e incentivos fiscais para os fabricantes de tratores. Essas políticas de apoio têm como objetivo fortalecer a economia nacional e aumentar as exportações, o que permite aos fabricantes chineses vender seus produtos a preços competitivos no mercado internacional, incluindo o Brasil. Esses incentivos estatais ajudam a reduzir os custos de produção e, consequentemente, os preços dos tratores chineses no Brasil. Além disso, muitos dos tratores fabricados na China recebem incentivos específicos para exportação, o que os torna ainda mais atraentes para os mercados em desenvolvimento, como o brasileiro. As empresas chinesas, em muitos casos, operam com margens de lucro menores em comparação com as grandes marcas ocidentais. Isso se deve ao foco em volume de vendas, o que significa que elas estão dispostas a vender grandes quantidades de tratores com margens de lucro menores, confiando no aumento da participação de mercado e na criação de uma base de clientes sólida. A presença de tratores chineses no Brasil também tem ajudado a aumentar a competitividade no mercado. Com a entrada de marcas chinesas oferecendo tratores mais baratos, as marcas tradicionais precisaram ajustar suas estratégias de preços e melhorar a oferta de produtos, o que, por sua vez, beneficia os consumidores. A concorrência gerada pelos tratores chineses tem forçado as marcas tradicionais a repensar suas estratégias de preços, a fim de continuar sendo competitivas no mercado brasileiro. Isso cria um efeito benéfico para os consumidores, que agora têm mais opções e preços mais acessíveis no mercado. Os tratores chineses são, muitas vezes, mais adequados para pequenas e médias propriedades rurais, que são predominantemente o tipo de propriedade no Brasil. As máquinas chinesas tendem a ser mais simples e diretas, com o essencial para realizar as tarefas no campo, como cultivo, aração e transporte. Essa simplicidade é vantajosa para agricultores que buscam tratores para uso básico, sem a necessidade de equipamentos altamente especializados. Os tratores chineses têm se destacado no mercado brasileiro devido ao seu preço competitivo e à capacidade de oferecer um bom desempenho para agricultores de diferentes perfis. A combinação de eficiência de produção, baixa mão de obra, apoio governamental e estratégias de preço agressivas fazem com que esses tratores sejam uma opção atraente para aqueles que buscam máquinas novas com um bom custo-benefício. Embora possam não ter o mesmo nível de sofisticação de algumas marcas tradicionais, os tratores chineses atendem bem às necessidades de muitos agricultores brasileiros, especialmente os que operam em pequenas e médias propriedades.